Olá, estamos de volta. Lembrando que hoje o programa é ao vivo e você pode encaminhar a sua pergunta aqui para o nosso último bloco, para ser respondida aqui pelo Dr. Zanon, pelo 3559-3903. Zanon, a gente estava falando no primeiro bloco a respeito das questões que envolvem a hipertensão. Acho que seria interessante a gente começar a falar das complicações da hipertensão, né? A principal complicação, como você já bem frisou, a gente já bem colocou aqui, seria o infarto e o AVC. O que a pessoa tem que pensar, o que ela tem que tentar detectar diante de uma possibilidade de um diagnóstico de infarto agudo? Pois é, o principal sintoma, o sintoma clássico, né, associado ao infarto é a dor no peito. Então, aquela dor que tem uma característica, uma dor que parece que tem alguém apertando aqui o peito, pisando no peito. Na maioria das vezes é desencadeada por um esforço físico, pode iniciar no repouso, mas uma dor desencadeada por esforço chama muito atenção, pode vir acompanhado de uma dor, de um desconforto, de uma dormência para o braço esquerdo, pode dar falta de ar associada, mas o principal sintoma é a dor no peito. Né? Então, o início de uma dor no peito tem que levar o paciente imediatamente a procurar um atendimento de emergência. E chamando a atenção, Leonardo, que alguns pacientes, principalmente os pacientes idosos, mais idosos, pacientes diabéticos, muitas vezes eles têm infartos silenciosos, acompanhados às vezes de uma tontura, de uma falta de ar. O paciente muito idoso às vezes tem uma confusão mental, sem dor no peito, e está infartando. Sim. Então tem sintomas que são confundidores e que às vezes confundem até o médico no atendimento de emergência. Mas o sintoma clássico é a dor no peito e que deve levar o paciente a procurar de imediato um atendimento de emergência. É o ideal, então, que ele tendo algum tipo de fator de risco já detectado, mudou alguma coisa no padrão dele, sentiu alguma coisa diferente, é preferível ir para o hospital do que ficar postergando, né? Esperando a dor melhorar em casa. Exatamente. Com certeza. Até porque o tempo é fundamental. A cada minuto que passa, está morrendo um pouquinho de músculo do coração. Sim. Então, a gente no infarto tem que abrir aquela artéria, aquele vaso que ficou entupido. A cada minuto que a gente perde, a gente está perdendo chance de ter um coração aí mais saudável, mais viável após o infarto. Então, o tempo é fundamental, tanto para o infarto quanto para o derrame. Sim. Também é fundamental, né? E, infelizmente, a gente ainda tem uma falha muito grande nessa chegada do paciente com infarto ou com derrame num pronto atendimento para dar um tratamento ideal num tempo ideal. O principal fator limitador, na verdade, a gente estava conversando até no intervalo e passando isso aqui para o pessoal que está assistindo a gente, com relação ao AVC, que as pessoas não procuram, é uma questão interessante. É muito mais comum que a pessoa que tem uma dor no peito procure o hospital assustada com aquela dor no peito do que uma pessoa que, por exemplo, ficou sem conseguir mexer um lado do corpo, não, isso vai passar. E aí quando você procura, muitas vezes, já não, você tem até como tratar, obviamente, né? Mas o tratamento mais eficaz você não vai conseguir oferecer. E uma vez chegando no hospital, o que pode ser feito para esse paciente que está infartado? Existe um protocolo de atendimento já clássico do infarto, né, com medicamentos que têm que ser feitos de imediato. Existem dois tipos de infarto, né? Um infarto em que tem uma obstrução completa da artéria, da veia do coração, e o outro infarto que é uma obstrução incompleta. Isso a gente determina através do eletrocardiograma. Então, os dois exigem um tratamento imediato com medicamentos via oral e com medicamentos injetáveis. Nesse infarto que existe uma obstrução completa do vaso, a gente tem que tentar ou encaminhar esse paciente para um cateterismo imediato e fazer uma angioplastia, que é pelo catéter a gente desobstruir aquela artéria que está entupida, coloca um stent, uma molinha, né, que se coloca na artéria para desobstruir. Se a gente está num serviço, no hospital que não tem uma sala de cateterismo, a gente faz um medicamento que dissolve o coágulo que está causando o infarto. Agora, isso tem que ser feito o mais rápido possível. Para se ter uma ideia, o momento ótimo de se fazer os medicamentos, a trombólise, são as primeiras 3 horas. A partir daí, a gente já está perdendo em qualidade de tratamento. E na chegada desse paciente a um pronto-socorro, e feito o diagnóstico, tem que ser no máximo em 10 minutos. Em 10 minutos, esse paciente tem que ter o diagnóstico clínico, tem que fazer o eletrocardiograma, já tem que tomar alguns medicamentos, e um dos principais e mais rápidos, né, que é o AS, um medicamento simples e que salva até 26% aí, né, de vidas no infarto, um medicamento simples como o AS infantil. Então, esses primeiros medicamentos associados a um diagnóstico rápido em até 10 minutos, em até 10 minutos a gente fazer o trombolítico, que é um medicamento que dissolve o coágulo, a gente consegue ter resultados mais positivos.
a cada hora que vai se passando, a gente vai perdendo, infelizmente, a qualidade do tratamento. Sim. E uma vez que, infelizmente, o paciente tenha infartado, né? Você trata, oferece esse tratamento inicial para ele em regime hospitalar, e o que se faz depois? Todo paciente que sofreu um infarto, independente do tipo de infarto, ele vai fazer um cateterismo, tem que fazer. Sim. Mesmo que a gente tratou só com medicamentos no início, né, esse paciente, num segundo momento, com um quadro estável, ele tem que fazer um cateterismo, porque pelo catéter a gente vai filmar por dentro como que estão essas coronárias, que são as artérias do coração, para a partir daí planejar o melhor tratamento. Esse tratamento no hospital é um tratamento inicial de urgência. Sim. O cateterismo é que mostra para a gente se tem mais algum entupimento que tenha que ser tratado. A partir do cateterismo vai definir, ou nós vamos fazer angioplastia, ou em alguns casos até a ponte de safena. Né? Quando você tem múltiplas lesões, várias artérias entupidas, e não é viável o tratamento pelo catéter, a gente tem que fazer o tratamento por cirurgia, que é a ponte de safena. A ponte de safena, né? E existe, na verdade, como você está falando, são graus diferentes de intensidade de doença, né? Então, obviamente, o paciente que vai para a ponte de safena é um paciente que tem uma doença mais grave comparativamente àquele que acabou indo só entre aspas, né, para o cateterismo. E o paciente com hipertensão, ele pode ter doença em outras artérias que não as artérias especificamente do coração? Com certeza. A hipertensão também é um dos principais fatores, principalmente associado ao diabetes, de doenças renais, de insuficiência renal. Insuficiência renal ainda é um drama no nosso meio, né? Quem conhece algum parente, algum ente que tenha insuficiência renal crônica, que faz hemodiálise, sabe o drama que é, né? Viver assim, dia sim, dia não, com a necessidade de uma hemodiálise. E grande parte desses pacientes, a imensa maioria, está associada à hipertensão e à diabetes. Então, ela causa lesão nas artérias renais, nas artérias do cérebro, ela piora a circulação do corpo inteiro, na verdade. Né? A doença aterosclerótica, circulatória, ela é sistêmica, ou seja, ela comete todo o corpo. E a hipertensão é um fator de risco para essa doença em todo o corpo, das artérias periféricas, de membros inferiores, lesões oculares, renais, cerebrais, não só no coração. Ok. Iremos agora para um rápido intervalo, não saia daí que no nosso último bloco nós teremos a pergunta de você que está em casa aqui para o Zanon. Voltamos já já.